Estamos iniciando mais um vídeo e no vídeo de hoje estaremos refletindo sobre o versículo registrado em Romanos capítulo 8, que diz que somos mais do que vencedores. Alguns tiraram o significado, tiraram esse versículo do contexto e levaram para caminhos estranhos, para significados muito diferentes do que realmente está registrado ali. Mas hoje nós vamos estar entendendo o que é ser mais do que vencedor. A diferença que fará isso na tua vida quando você entender que você é mais do que vencedor. As coisas do mundo já não têm o mesmo valor para você. Vitórias que pessoas comemoram como se fosse a última coisa da face da terra, você já tem um olhar diferente, porque você está entendendo tudo. Você sabe o que está reservado. Você sabe quem é o Deus que você está servindo. E diante disso, nada te ofusca, nada mais consegue ofuscar a glória de Deus na sua vida. E aí a pessoa consegue enxergar que ela é mais do que vencedor. Porque ela já não está sujeita à vaidade, ela já não está sujeita às recompensas mundanas, ela já está um patamar acima, né? Ela já não é igual a todo mundo. Os valores são diferentes. Realmente dá valor ao que tem que ser dado valor. Ele não costuma colocar valores em coisas além do que aquilo realmente tem como valor. Ela entendeu que ela é peregrina aqui nessa terra, como está registrado em alguns versículos na Bíblia. Ela tem certeza que ela é estrangeira, que a pátria dela não é aqui. Ela conseguiu entender que a vida dela é um vapor, uma poeira, que quando vê já acabou. Ela já entendeu isso daí. E quando a pessoa entende isso daí, ela ressignifica a sua vida. Ela consegue enxergar o amor de Cristo. E quando se consegue enxergar o amor de Cristo simbolizado no sacrifício lá na cruz, que nos resgatou, que nos deu uma nova esperança, que lhe deu a verdadeira esperança, que é a vida eterna, que é a verdadeira vitória. E aí você consegue suportar o momento que seja, a luta que seja, porque você sabe do que você faz parte. E por mais dolorido, por mais triste, e por tantas lágrimas que possa estar sendo derramada, mas por conhecer o tudo, por saber que já somos mais do que vencedores, temos força suficiente para viver o momento da adversidade, o momento da luta, o momento da perda, e continuar com a fé firme e verdadeira, porque entendeu o todo. Sabe que não é deste mundo, sabe que a verdadeira vitória não é aqui, o verdadeiro descanso não é aqui. Então isso não te ofusca, né? Isso, seja a dificuldade que for, ela não ofusca a glória de estar na presença de Deus, a glória de fazer parte do plano de Deus. Meu nome é Luciano Rafael. Estou com esse projeto de levar a palavra de Deus através de vídeo e te convido a fazer parte desse projeto, como em todos os vídeos eu faço o convite, para junto fazer o vídeo alcançar um número maior de pessoas. Através de um simples compartilhamento seu, você pode estar ajudando uma pessoa que você nem tem noção de quem é. Você pode estar dando esperança para uma pessoa que talvez você nem imaginava o tamanho da luta que essa pessoa poderia estar passando. Talvez ela já estava desorientada, talvez ela já estava até pensando em tirar a própria vida, talvez sem esperança, totalmente perdida, sem ter no que acreditar, porque já buscou em alguns lugares e foi só decepção, porque os lugares que ela foi buscar orientação, que ela foi buscar uma direção para a vida dela, só foi lugares de lobo transfigurado de ovelha. E aí ela acabou ficando mais perdida ainda. E o objetivo dos vídeos que estão sendo produzidos nesse canal, primeiro é trazer reflexão para nós, trazer aprendizado para aprendermos juntos, aprender para ensinar e depois, através do compartilhamento, fazer essas imagens alcançar um número maior possível de pessoas.
para que essas pessoas também, né, consigam a se direcionar na vida, a se entregar na mão de Deus, a confiar que quem faz a diferença na nossa vida é Deus. O somos mais do que vencedores. Entender o que é isso, o que é ser mais do que vencedor. E quando a pessoa entende o que é isso daí, por mais dolorido que seja a situação de momento, ela vai suportar, porque ela vai entender do que ela faz parte, do que está reservado para ela. E aí nada vai ofuscar essa glória, por mais dolorido que seja, por mais que seja uma perca insuperável, mas com Deus, né, com mesmo as cicatrizes acompanhando aí por toda a vida, mas terá condições de continuar, terá condições de continuar acreditando, de continuar vivendo, que é o principal, porque nessa vida nós temos que viver. Ela é uma dádiva que recebemos e nós temos que viver essa vida. Vem na minha mente agora um senhor de aparência entre 70, um pouco mais, um pouco menos anos de idade, e seu neto com 4, 5 anos de idade brincando na lama. Cai, escorrega, brinca, suja, levanta, dá risada, né? Uma coisa bem simples, que não precisa de nenhum montante em dinheiro para estar vivendo, mas que marcou, com certeza marcou, registrou momentos na memória daquele neto que vai carregar por toda a vida. Eu vou ali brincando com o neto, sem preocupar se tem alguém filmando, se alguém vai pensar alguma coisa, vivendo o momento com intensidade, registrando memórias, boas memórias na mente do neto dele. Isso, viver a vida. E às vezes tem pessoas que acham que se ela não ser essa posição ou aquela, se ela não está no meio de pessoas que para elas são pessoas importantes, são pessoas influentes, isso ela não estaria vivendo a vida. E na busca por isso, acaba deixando de viver a vida. Porque a vida ela é feita de momentos igual esse do vô com o neto, momentos simples, mas profundo. Quantas lembranças da tua infância, quantas lembranças da minha infância, que foram coisas aparentemente banais, mas que registrou memórias na nossa vida, por toda a nossa vida. Foram momentos especiais, momentos mágicos, de coisa simples, de coisa corriqueira, mas que gerou bons momentos semelhante a esse do avô brincando com o neto no barro. Isso é viver a vida, na simplicidade que ela é, sem buscar felicidade aonde não se encontra. Porque se assim fosse, nos condomínios fechados, nos condomínios luxuosos, na alta sociedade, não teria depressão, não teria suicídio, não teria pessoas perdidas em alcoolismo, droga e tantas outras coisas tentando se encontrar em lugares que acabam se perdendo ainda mais. Porque a nossa vida ela tem que estar na mão de Deus o tempo todo. E essa frase, somos mais do que vencedores, é poderosíssima. Por quê? Porque quando você entende o significado de somos mais do que vencedores, nada mais vai ofuscar a glória de Deus na tua vida. Você sabe quem é, você sabe para onde está indo, você sabe em quem você tem crido, você sabe quem é o Deus que você serve, você entendeu, né? Através do Espírito Santo a tua mente abriu, você entendeu o todo. E quando você entende o todo, o momento, você sabe que não pode ser maior do que o que está reservado. A dor que você sente, possa estar sentindo agora, só você sabe. A luta que você está passando agora, só você sabe. A perda que você pode ter tido, só você sabe. Como isso está aqui dentro. Mas quando você entende o significado de somos mais do que vencedores, por mais dolorido que seja, né, por mais que isso, né, te atormente por dentro, mas você sabe que você faz parte de algo maior. Você sabe o que está reservado, você sabe para onde você está caminhando. E isso já não, isso te traz força para suportar essa situação de momento. Todos nós temos lutas, todos nós.
Em dado momento da vida, vai vir circunstância que nós não gostamos. Os pregadores coach pregam só vitória, que é vitória, vitória, vitória. Mas a vida, ela é altos e baixos, igual lá a medição cardíaca, né? E esses altos e baixos que faz quem somos, que cria a história que nós temos de vida, que faz o nosso alicerce espiritual, porque faz parte da vida. A linha reta morreu, acabou, né? Mas os altos e baixos, esse daí é que vai fazendo quem somos, que vai construindo a nossa história, que vai trazendo experiência, que vai trazendo condições de nós sentar e conversar com pessoas e falar, ó, eu vivi isso, eu reagi desta forma e o resultado foi esse. Você consegue ter experiência para contar. E essas experiências pode não, fortalece outras pessoas que possam estar vivendo coisas parecidas. Para isso estamos aqui, para nos ajudar, né? A nossa salvação, ela se resume numa única palavra, amor. Mas um amor sincero, um amor que cuida, um amor de zelo, um amor que ninguém fica para trás. Mas quando você olha aí fora, você só vê maldade, ganância, soberba, arrogância. E aí a gente fica até assustado, fala assim, como que o ser humano consegue ir por esse lado se ele não vai levar nada? Daqui a pouco ele morre e acabou. E aí o que ele ajuntou, para que serviu? A passagem bíblica, meu celeiro está cheio, mas se eu pedir a tua alma, o que você tem guardado, para quem será? E se hoje, né, você morrer, para que vai servir tudo que você ajuntou? E não estou marginalizando ou amaldiçoando a parte financeira, não é isso. O amor ao dinheiro, né? É isso sim que a Bíblia também relata lá, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E neste amor, quantas pessoas não se perderam, quantas pessoas não se destruíram. E na reflexão de hoje, nós vamos estar refletindo sobre o que é ser mais do que vencedor. Sabe o que é ser mais do que vencedor? Está vindo na minha memória agora também, né, um testemunho do Danilo Gentili, ele contando. E aquilo ali de dar graça, independente do que você está vivendo, dá significado para isso que nós estamos refletindo, que é ser mais do que vencedores. Quando você é mais do que vencedor, o momento não te vence, porque você sabe quem é, você sabe do que você faz parte. E de uma forma rápida, né, falando o testemunho dele, perde o pai, que é uma perda, né, que só quem perdeu sabe a intensidade que é perder um pai. Aí esse pai deixa só um veículo, um Gol, de cor vermelha, salvo engano. E você imagina, quando um ente querido teu morre e te deixa alguma coisa, por mais simples que essa coisa possa parecer ser, mas por ela ter um laço afetivo, esse objeto passa a ser importantíssimo, é uma coisa que você não quer perder, porque, né, é a memória do ente querido ali. Esse aqui era do meu pai, esse carro aqui era do meu pai. Poderia ter uma Ferrari, que com certeza não teria como comparar com a importância desse Gol vermelho. Por quê? Porque ele tem um afeto, tem um afeto ali, né, naquele carro ali. Né? Ele é a parte afetiva minha diante do que envolve aquele, né, de quem ele era. E aí eu não quero perder isso aí. De repente dá um blackout, vem um ladrão e mesmo, olha só, você vê, ele estava fazendo o bem, levando uma pessoa até o hospital por estar com dor, para ser medicada. E aí vem um ladrão e leva a única coisa que tinha ficado como herança, a lembrança do ente querido ali. Nesse blackout ele conta que queimou tudo que já tinha em casa, quer dizer, o que já estava difícil fica pior. E na mente, em tudo dá graça. Você já parou para pensar? Em tudo dá graça. Não é reclamar, não é amaldiçoar, não é se matar, não é jogar da ponte, não é sair agredindo todo mundo, não é sair dando patada em todo mundo, não. É em tudo dá graça. E esse em tudo dá graça explica de forma clara o que é ser mais do que vencedor. Você sabe do que você faz parte. Você sabe do que está reservado. E como você tem consciência do que está reservado,
Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Em tudo dai graça. E para ficar ainda mais difícil a situação, a irmã dele morre em um acidente de trânsito. Você teria condição de dar graça numa situação dessa? Você daria graça? Isso está relacionado com a tua vida espiritual. Isso está relacionado, se você entendeu, somos mais do que vencedores. Você entendeu o significado do que é ser mais do que vencedor? Se você entendeu isso daí, você vai falar assim, em tudo temos que dar graça mesmo. Deus sabe o que está fazendo. Mesmo que não entendemos, Deus sabe o que está fazendo. Em tudo dai graça. A tua fé é desta forma? Ou a tua fé é assim, ó, se as minhas necessidades for atendida, os pregadores coach, se tudo estiver bem, aí eu dou graça. Mas se não tiver, eu vou brigar. Eu vou exigir. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui. Eu nem queria estar aqui, mas já que eu estou, então eu quero o bom e do melhor. E se não tiver, eu vou reclamar mesmo. Eu vou pôr a boca no trombone e eu vou. Só que esse não é as experiências que Deus quer, que faz parte da nossa história. Ele quer que nós tenhamos conhecimento e depois de adquirir o conhecimento, tenhamos sabedoria para usar esse conhecimento da melhor forma, para viver a vida da melhor forma. Quantas pessoas deixaram de viver? Quantas pessoas amam tanto dinheiro, que concentra tanto em acumular cada vez mais, que não tem história de vida para contar, que não tem uma brincadeira na lama com um neto, como a contada aí do avô com o neto brincando na lama, sem se preocupar com mais nada, a não ser viver o momento com intensidade. Temos uma dádiva de Deus, que é a vida, e muitos não estão tendo sabedoria para vivê-la. Essa tal de comparação arrebentou com a vida de muita gente. A pessoa se compara, mas ela não sabe o que realmente acontece lá. Vê essas imagens de rede social, que está feliz, que está viajando, que está gastando, que não sei o que, mas bateu o flash ali, acabou a imagem, acabou o sorriso, acabou a felicidade. Você não sabe se aquilo é real. Você não sabe o que realmente está acontecendo no interior daquela pessoa. Mas a tal da comparação não deixa você viver a sua vida. Porque você acha que tem menos, porque você só vai ser feliz se você tiver coisas parecidas. E a vida ela é simples, ela é como essa brincadeira no barro. Ou você tem uma profundidade na tua vida espiritual, igual esse testemunho que o Danilo Gentili contou. De estar na perca, e grandes percas. 2 entes queridos perdem a vida. Separação, porque a morte nos separa nessa vida. E por mais amor que você tenha na pessoa, né, e por mais que você não gostaria de viver a situação, você vai ter que suportar o momento e continuar. Vai ter que suportar o momento e continuar. E não é fácil. A cicatriz vai te acompanhar por todo sempre aqui. Enquanto vida estiver, porque não tem como. Vez ou outra bate as lembranças. Vez ou outra vai vir a saudade. Vai vir imagem de coisas vividas. E você não tem mais a pessoa. Mas você está dando graças a Deus. Em tudo dai graça. Você conseguiria ter fé parecida? Num momento desse, de uma separação dessa, de uma perca deste tamanho, e você ainda continuar dando graça? Você conseguiria chegar na tua casa e não ter nada? E o do nada que você tinha ali, né, queimou, deixou de funcionar. E aí você olha a tua conta financeira, você não tem dinheiro para comprar. Você não sabe nem quando você teria dinheiro para comprar. Você conseguiria dar graça ainda? Essa é a explicação do somos mais do que vencedores. Nada te separa do amor de Cristo, nada. Você vai viver, você vai chorar, você vai ficar triste, né? Só você sabe de que forma que você vai passar ali. Mas não vai ofuscar a glória de Deus na tua vida, porque você sabe quem é, você sabe do que você faz parte. E eu vou estar lendo um versículo aqui para não ficar só nas minhas palavras, né? Romanos 8, a partir do 35, diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo?
O que pode te separar do amor de Cristo? Um exemplo grande de uma pessoa humana, igual eu e você, com os nossos limites, né? Com os limites humanos, no momento de adversidade extrema, em tudo dai graça. Ele foi dando graça, né? Senhor, o Senhor sabe quem é, o Senhor sabe o que você está fazendo, o Senhor sabe o porquê, continuando dando graça. Eu sei em quem tenho crido, nada vai ofuscar a glória de Deus na minha vida. Eu sei quem sou, sei para onde estou caminhando. Então, o que pode ofuscar a glória de Deus na sua vida? Nada, nada. E se você tirar a comparação da tua vida, você vai viver muito mais coisas. Você vai aproveitar muito mais a vida quando você tirar a comparação. Seja responsável, estude, se capacite, corra atrás dos seus sonhos, mas sabendo dar o valor exato a cada coisa. Não colocar mais valor do que realmente existe ali. Não ter um apego muito maior do que deva existir ali. E saiba que Deus está no controle, independente da situação. Deus está no controle. E o nosso final é feliz. Nós já somos vencedores. Cristo já nos garantiu a verdadeira vitória. A vida, ela é só um tempo, ela é só um momento que podemos vivê-la da forma correta, com boas escolhas e fazer parte da eternidade, ou as nossas escolhas podem fazer que a verdadeira vitória não aconteça em nossa vida. É só você analisar quantas pessoas se perderam, quantas pessoas, por amor ao dinheiro, só vê o dinheiro e não consegue nem usufruir o dinheiro. Por mais alto que a conta esteja, por mais alto que seja o saldo, é mais e mais e mais pessoas que se perderam. Pessoas que foram vencidas pela droga, pela prostituição. Pessoas totalmente desorientadas, que é quase um vegetal, só respira, já não tem vida faz muito tempo. Por quê? Porque para ter vida nós temos que estar ligado na fonte da vida, que é Deus. Nós temos que estar ligado nessa fonte, não tem outra forma de ter vida. Se arrancar o mato do chão, a raiz não vai ter onde buscar os nutrientes para ela se manter viva e ela vai secar e vai morrer. A mesma coisa somos nós. Se não estivermos ligados em Deus, você vai morrer, vai virar um vegetal sem vida. E nós temos que estar ligado a esse Deus. E a leitura diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação vai te separar do amor de Cristo? A angústia vai te separar? A perseguição vai te separar? A fome, a nudez, o perigo, a espada? Isso vai te separar? Isso vai conseguir ofuscar a glória maior que está nos reservada? A glória maior que é ter esse Deus na nossa vida? O momento vai ofuscar, né, essa glória maior que é fazer parte do plano de Deus, que é ser parte do corpo de Cristo aqui na terra e depois na eternidade, gozar na eternidade dessa vida eterna? O que pode te ofuscar? Vamos ler novamente, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, somos mais do que vencedores. O vencedor normal, a vitória dele é momentânea e daqui a pouco ele até esqueceu, porque outras coisas foram tomando lugar. Mas o somos mais do que vencedor é uma vitória eterna, que não se compara com nada que conhecemos. E quando você entende o projeto, quando, né, você dá lugar ao Espírito Santo e o Espírito Santo vai te ensinando, aí você vê que nada pode ofuscar isso daí. Porque o que está reservado é muito maior, o que fazemos parte é muito maior, né? Estar na presença desse Deus é muito maior. Ter esse Deus para nos fortalecer na adversidade, na luta, na perseguição, seja lá no que for, é uma diferença que não tem como ser medida.
Só que as pessoas costumam buscar em outras coisas, ou ela quer que alguém faça por ela. E aí onde que os lobos aí transfigurados de ovelhas saem na frente. Porque ela quer algo mastigado, algo pronto, e não é pronto, a fé não é pronta. Né? A nossa fé, ela tem um alicerce para ser construído, porque esse alicerce é que vai te fazer permanecer. Porque aí você começa a ter certeza de quem você é, em quem você tem crido e para onde você está caminhando. É necessário esse alicerce espiritual para suportar, para continuar, para dar graça, igual o testemunho do Danilo Gentili, dá graça. Porque agradecer quando tá bom, qualquer um faz. Agradecer quando as coisas estão dando certo, qualquer um faz. Agora eu quero ver você continuar a dar glória quando não tem motivo aparente ali na parte humana para dar glória. A parte espiritual, sim, essa não tem como. Mas ali você está ali, ó, no próprio exemplo que nós usamos, ó, seu pai morreu, sua irmã morreu, o único bem deixado de herança foi levado embora, as poucas coisas que tinha em casa queimou, a conta bancária está zerada e você não sabe o que vai fazer da sua vida. Aí você vai falar, quer saber? Para que eu vou dar graça a um Deus que está me deixando nessa condição? Para que eu vou agradecer um Deus que me abandonou? Porque em tese abandonou. Se você olhar aos olhos humanos, me abandonou. Para que eu vou agradecer isso daí? Eu só estou levando na cabeça, nada dá certo, tudo dando errado. E por qual motivo que eu tenho de agradecer esse Deus, de dar graça? Mas quando você entende o todo, você é mais do que vencedor. Existe a vitória normal e existe a vitória que nos faz ser mais do que vencedor. Por quê? Porque essa vitória te dá a condição de lidar com as adversidades. Esse ser mais do que vencedor te traz condição de ser maior do que você realmente é, de ter mais força do que realmente você tem. Então, a reflexão de hoje eu vou terminar aqui, fica nisso daí. Nós somos mais do que vencedores por Deus na nossa vida, por ter Deus na nossa vida. E as lutas com este Deus nós vamos suportar, nós vamos ser superior a ela, nós vamos ter força para viver o momento. Lutas todos nós temos, mas quando você tem Deus na sua vida, você consegue ser mais do que vencedor, porque o momento não ofusca o que está reservado. O momento, né, não te deixa enxergar, né, ele não vai atrapalhar a tua visão que você já tem do que está reservado. Somos vencedores, passamos da morte para a vida, né? Está reservado para nós a vida eterna. E aqui no mundo teremos aflições, e mesmo a coisa ruim como a coisa boa vai passar, tudo passa. As lutas passam e nós permanecemos em Cristo Jesus, em nome de Jesus. As lutas vão passar e nós vamos permanecer. Somos maiores que isso. Somos maiores do que o momento. A história que está sendo construída é muito maior do que o momento que nós estamos vivendo, e o meu momento hoje não é favorável. Só eu e Deus sabem a intensidade também do momento, de tudo que envolve o momento que eu estou vivendo. Mas isso não pode ofuscar o chamado de Deus, isso não pode ofuscar os projetos de Deus, isso não pode ofuscar o que está reservado. Somos mais do que vencedores naqueles que nos chamou. Somos mais do que vencedores através do sacrifício de Cristo na cruz. Somos mais do que vencedores, né, por ter o véu rasgado e ter esse acesso direto com Deus. Somos mais do que vencedores por fazer parte do projeto de Deus, por fazer parte do plano da salvação, por estar reservado a eternidade num lugar que não se compara com o que nós vivemos, que onde não existe dor, ganância, perda, separação, não existe esses tormentos que nós vivemos. O que está reservado para nós, não existe isso. Então suporte o momento, né? Busque forças em Deus, não deixe o momento ofuscar a glória maior que está reservada. Não deixe, não permita, porque somos mais do que vencedores.
somos mais, porque temos Deus, fazemos parte de um projeto muito maior. E o momento, a dificuldade do momento não pode ofuscar essa glória. E mais uma vez, se você gostou, dê o seu like, compartilhe o vídeo. Por enquanto, como já foi dito, no começo o vídeo cabe mais do que 1h30, mas fazer perto de meia hora, até que o canal seja fortalecido, e aí sim conseguimos fazer com um tempo maior. Compartilhe para atingir pessoas, compartilhe para alcançar um número maior de pessoas, dê seu comentário, dê sua sugestão. Estamos aqui, né, para aquecermos, para vivermos a palavra da forma que ela tem que ser vivida, né? Aprender para ensinar, buscar sempre direção em Deus, valorizar as coisas, colocar, né, aprender a valorizar as coisas no real valor delas. Esquecer a comparação. Você é único, eu sou único. Esqueça a comparação. Viva a sua vida com intensidade. Pegue esse exemplo do Danilo Gentili e dá a graça independente do momento, independente da situação. Seja grato a Deus, seja grato pela sua vida. Enquanto muitos estão no leito de hospital lutando com a vida, você está saudável, você tem vigor, você pode correr atrás, né? Você pode viver a vida. Então viva a vida, mas com sabedoria, sem se perder, sem buscar coisas que possa te destruir, que possa te deixar viciado. Entrega a tua vida na mão de Deus e viva.